certeza Ele está aqui para nos abençoar. Nosso Deus é bom e que a força dele esteja com você. Boa noite também a todos que estão acompanhando esse culto online, culto ao vivo e também a gravação. Nós vamos aqui agora permitir que o Espírito Santo nos ajude, porque é necessário que o Espírito Santo esteja na nossa frente, abrindo portas, abrindo o nosso entendimento, conduzindo, mostrando o que nós devemos fazer. E hoje nós estamos tratando o seguinte, pessoal, nós viemos numa campanha, de domingo, falando do Espírito Santo, falando da ajuda dele, da provisão dele, a eficácia que ele traz, e nós vamos continuar falando sobre salvação, sobre o agir do Espírito Santo, porque a maior bênção do Evangelho, nós que estamos no caminho do Senhor e que estamos aprendendo com Ele, precisamos entender que o maior objetivo é a salvação. Nós sabemos que haverá o dia da prestação de contas, e sabemos também que o dia de amanhã pertence a Deus. Estamos aqui agora, glórias a Deus, mas não sabemos o que acontecerá na próxima hora, no próximo dia, porque o Senhor o sabe. Agora, uma coisa é certa, nós devemos andar sempre como se fosse o último dia, a última hora que estivermos aqui na terra. Por quê? Porque depois que passar para a eternidade, nem os que estão aqui podem fazer nada para os que foram, e tão poucos que foram poderão fazer alguma coisa. Então, se tiver que fazer alguma coisa, se tiver que se acertar com alguém e com o próprio Deus, que faça isso imediatamente. Tem pessoas que ficam protelando, que ficam adiando. Numa hora dessa eu vou criar juízo, numa hora dessa eu vou me acertar com o Senhor. Olha, eu sei, preciso tomar as decisões, mas não toma. E vai, como diz o outro, empurrando, vai deixando, vai adiando. E isso é muito grave. Por quê? Porque pode chegar um momento que não haverá mais tempo para se acertar. E aí um dia todos nós estaremos perante o justo juiz, que vai julgar diante da sua palavra, que será aberta, os livros se abrirão, e o que será de cada um de nós? Se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, se seguirmos as orientações divinas, então bem nós estaremos. Mas se nós seguirmos a nossa vontade, nós teremos problemas sérios. O Evangelho requer renúncia. Não dá para estar na palavra, servindo a Deus, querendo agradar a Deus, mas ao mesmo tempo também fazendo a própria vontade, ou seguindo os conselhos que há no mundo. Nós precisamos ser um povo definido, um povo forte. No domingo passado eu estava falando que é necessário nós até nos avaliarmos, se nós estamos, nós que congregamos, que vamos à igreja, que falamos de Deus, se nós não estamos como simpatizantes no Evangelho. Porque existem sim, pessoal, pessoas que podem estar na igreja, podem estar até exercendo funções na igreja, pode estar até no púlpito, no altar da igreja, mas que ainda não se converteu, não teve experiência com Deus. Isso é possível acontecer. Então nós não podemos achar que pelo fato de nós congregarmos, estarmos dentro da igreja, já é o bastante, o suficiente. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelos seus frutos. Quais frutos temos produzido? Um povo, um homem de Deus, uma mulher de Deus não deve andar triste, cabisbaixo, murmurando, reclamando, lamentando, falando da vida dos outros, não produzindo nada. Não, isso não está errado. Olha os frutos que está sendo produzido. Vira e mexe, a pessoa está dizendo: não, eu acho que eu vou parar, não estou resistindo, não estou aguentando. Cuidado, meu irmão. A palavra de Deus declara: você está de pé? Estou. Então faça o quê? Cuide-se para não cair. E isso daí é uma obrigação de cada um de nós. Não espere que Deus vai pegar na nossa mão ou vai ficar carregando a gente no colo todo sempre. Às vezes é necessário, mas quem tem que cuidar da nossa comunhão com o Senhor somos nós mesmos. Cuidado com as escolhas que você vem fazendo ao longo da sua vida. Cuidado com os desejos que nascem no seu coração e você se curva a eles, você se inclina a eles. Toma muito cuidado com tudo isso. Seja sempre aquela pessoa que dá ouvidos à voz do Senhor, e assim você vai proteger a sua
vida com Deus, a sua salvação. Vamos aqui entrar na mensagem dessa noite. Vamos abrir na segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o conselho que o apóstolo Paulo dá ao jovem Timóteo, e que também serve para toda a igreja, serve para todos nós. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E aqui é onde a gente tem que vigiar, a gente tem que ficar alerta, completamente alerta. Veja, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, é lá perto do fim da Bíblia, né? No finalzinho aí. Você vai lá, volta, vai no Apocalipse, vai voltando, a carta de Judas, cartas de João, cartas de Pedro, você vai chegar em Tiago, Hebreus, aí você vai, depois antes do Hebreus aí, você vai chegar em Tito e depois Timóteo, capítulo 3, amém? Está escrito assim, ó, veja, se você não conseguir abrir, acompanha aqui, ó, vai estar aqui na tela, tá bom? Sabe, porém, isto, o que nós devemos saber? Que nos últimos dias sobrevirão o que, meus irmãos? Tempos trabalhosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Primeira coisa que nós temos que entender: cada dia que se avança, cada dia que nós vivermos, entenda uma coisa, vou falar no popular, vai ser mais difícil ser de Deus, vai ser mais difícil ser crente, vai demandar mais empenho da nossa parte. Entendeu isso? Quem entendeu o que eu falei aqui? Por quê? Porque cada vez mais vão começar a oferecer um evangelho de facilidades, vão começar a oferecer um evangelho de portas largas, que não tem problema aqui, não tem problema ali, Deus entende aqui, Deus entende ali, e cada vez mais a vontade, né, do homem, ela estará mais em evidência, e a palavra de Deus, né, sempre na retaguarda, sempre atrás. Então tem muita gente, eu já falei uma vez, vou falar de novo, teve um certo tempo atrás, estou falando de 12 anos atrás mais ou menos, nós tínhamos uma irmã na igreja, que ela vivia pedindo oração, praticamente todos os finais de culto ela está pedindo oração. Tem algum problema nisso? Depende, porque tem hora que a pessoa tem que fazer o que, pessoal? Ela tem que crescer, ela tem que crer que a oração dela, Deus está ouvindo, não é verdade? Imagina na madrugada, se ela tiver não poder contar com ninguém, ela não vai orar? Eu tenho que aprender com a minha oração, eu tenho que crer que a minha oração o Senhor vai ouvir e vai abençoar. Mas o caso aí não era esse, o caso era o seguinte: ela sempre estava empacada na vida espiritual, não avançava e tudo mais, e eu sabia, né, da situação que ela estava passando, e toda vez porque ela tinha contado, e todas as vezes que ela comentava, olha, estou com um problema ali, estou com um problema aqui, ora por isso, ora por aquilo, e trazia uma fotografia, e trazia um documento, e trazia não sei mais lá o que, e um dia, aí o Espírito Santo me incomodou, aí eu tive que falar, porque se eu não falasse, aí quem ia se prejudicar era eu, porque nem a pessoa ia avançar, e eu ia ser cobrado, eu tinha que falar. E aí eu falei para ela, olha minha irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora, o seu caso não é mais oração, porque até parece que Deus está surdo, não está ouvindo, nós não temos orado, não temos apresentado a Deus, temos, e por que a sua vida não avança? Ela falou, pois é, eu gostaria de entender. Eu falei, eu sei, eu vou te falar. E ela tinha falado que algum tempo atrás, ela, veja só, ela congregava, escuta a história, ela congregava, ela que vinha à igreja, mas ela tinha o que? Ela tinha um companheiro, ela não era casada com esse companheiro. No entanto, eles não se casaram, não é porque o companheiro não queria, era ela que vinha para a igreja que não queria. Ela até disse, não, se dependesse, ela já chama de marido, né? Se dependesse do meu marido, nós já estávamos casados. Eu falei, o que está impedindo? Eu não sei, eu estou vendo aí. Aí eu falei para ela, é isso aí, ó. Você não quer servir a Deus, você quer que o Senhor te sirva. Por quê? Porque você sabe, tem que cumprir a palavra. Se você se dispõe a servir a Deus, a palavra precisa ser o que, pessoal? Obedecida. Então deu para entender? Porque às vezes é o contrário. A pessoa que está na igreja, que está congregando, ela quer obedecer. Ela fala, se dependesse de mim, isso já estava resolvido, já tinha cumprido. Eu tenho que orar porque a outra parte ainda não conhece a palavra, não aceita, acha que é tudo bobagem. Só que aí era o contrário, ela estava na igreja e não queria o quê? Obedecer à instrução do Senhor.
E aí eu disse para ela, falei assim, ó, o problema é esse, que você gosta, né, de fazer as coisas do seu jeito, já era você ter resolvido. Falei, a senhora me disse que não é ele que não quer, é a senhora. Ela falou, pois é, mas eu falei, então é isso. Aí eu disse para ela, eu falei, ó, enquanto a senhora não resolver essa questão, então a senhora nem procura para pedir oração, porque a gente vai perder tempo. Ah, meu irmão, você acha que essa mulher, ela gostou de ouvir isso? Hã? Ela já deu uma olhada assim, já deu aquela olhada fulminando, né? E ela veio mais 2 cultos, aí depois desapareceu. Passado algum tempo, pedi para alguns obreiros irem até ela, para saber como é que estava ela, por que ela deixou de vir, e ela atendeu os obreiros, mas numa arrogância, meu irmão. Mas olha, ela falou assim, ó, diga àquele pastor, desse jeito, diga àquele pastor que agora encontrei uma igreja de verdade, uma igreja que me acolheu, do jeito que eu sou, olha só, que ninguém fica falando da minha vida e não sei mais lá o que. Os obreiros ficaram até meio assim, falaram, não, Deus abençoe. Então o que aconteceu? Nesse caso, a pessoa procurou o quê? Ela procurou acertar-se com Deus, ou ela procurou alguém que concordasse com a maneira dela viver? Que eu até duvido muito, porque se a igreja for séria, pode ter até falado, não, Deus vai falar com você, aquela coisa toda, mas não ia falar nunca, se o pessoal está levando a sério, não ia falar nunca, não, fica assim, do jeito que você está, Deus vai abençoar, porque não vai. Não adianta querer inventar história, porque vai se cumprir de acordo com o que está escrito na Bíblia Sagrada, no livro sagrado, amém? Então veja só, com o passar do tempo isso vai se multiplicar. A Bíblia diz que com o passar também do tempo, o amor de muitos se esfriará. Vai ter muita apostasia, ou seja, muita gente pulando fora da fé. Isso é bíblico, isso é realidade. Nós temos que tomar cuidado para que isso não aconteça conosco, para que o nosso coração não entre nele nada de mal. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então essa primeira parte, o que nós estamos entendendo? A cada dia que nós adentrarmos, que nós avançarmos, nós estamos caminhando para os últimos dias. Tem vários sinais aí que estão acontecendo no mundo, que são indícios que Cristo está muito próximo, que está voltando. Ah, eu já ouço isso há muito tempo, mas olha os sinais, compara com o que está escrito na Bíblia e veja o que está acontecendo no mundo. Você está vendo, está muito próximo. Então, com esses dias chegando, os nossos trabalhos serão maiores, nós vamos ter que nos esforçar mais, buscar mais, orar mais, se consagrar mais. E diz aqui, pessoal, continuando, versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo, gente egoísta, né? Só pensa em si, avarentos, só pensa em ganhar, ter dinheiro, só pensa no dinheiro. O que mais? Homens presunçosos. O que são presunçosos? Se sentem superiores aos outros. Haverão soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Quem mais? Ingratos, profanos, olha só, né? Fazendo das coisas santas, né, como coisas simples. Quem mais? Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, ou seja, difamador, né? Que vem com fofoca para lá, para cá. Incontinentes. O que é uma pessoa com incontinência? É uma pessoa descontrolada, sem controle, sem equilíbrio. Homens cruéis, homens sem amor para com quem? Com os bons. Olha só, pessoal, vai vendo, a lista é grande ou não é? Traidores, olha, gente. Obstinados. O que é uma pessoa obstinada? Teimosa, pessoa que não aprende. Orgulhosos, mais amigos dos deleites, ou seja, dos prazeres, do que de quem? Do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, ou seja, parece que são de Deus, parece que são santos, mas negando a eficácia dela. Olha o conselho da Bíblia. O que a Bíblia aconselha? Destes, afasta-te. Não sou eu que estou falando, você leu na Bíblia. Você precisa se afastar desse tipo de pessoa que tem esse tipo de comportamento. Por quê? Para você proteger a sua salvação. Com o passar do tempo vai ter muita gente. Vou dar um exemplo para você. Existe hoje um movimento muito forte chamado desigrejados. Eu não sei se você já ouviu falar. Quem são os desigrejados? Foram pessoas que um dia era membro de uma igreja, ou foi obreiro, ou foi pastor, enfim, teve alguma posição na igreja. E essas pessoas, por qualquer que seja o motivo,
motivo que seja justo ou não, né, delas estarem reclamando. Mas aí começaram a criar esse movimento dizendo o seguinte: não vá à igreja, não vá a templos. E essas pessoas se dedicam muito, a maior parte do tempo delas, para quê? Para ficar difamando as igrejas, que colocam: se eu tive uma experiência com algum pastor, uma experiência ruim, eu não posso generalizar, então todos os pastores são assim. Se eu tive uma experiência com um membro da igreja, uma experiência ruim, eu não posso generalizar e dizer que todos os membros da igreja são assim. Está dando para entender? Só que tem muita gente que faz o quê? Me decepcionei, não gostei, não é do jeito que eu queria, eu saio e eu não me contento em sair, eu quero tirar todo mundo. E se dizem fazedores da obra de Deus. Ora, o apóstolo Paulo, antes de se converter, antes de ter aquele encontro com Cristo, aquela experiência com o Senhor, sabe o que ele fazia? Ele perseguia e matava os primeiros cristãos, as pessoas que falavam do amor de Deus. E sabe o que ele dizia? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Quer dizer, matando os discípulos, os apóstolos, o povo que estava servindo ao Senhor. Ele acreditava que estava servindo a Deus. Então tem muita gente hoje que mal sabe o que está causando, mas no mínimo essas pessoas estão causando o quê? Uma divisão. O que Satanás, o que Lúcifer fez no céu? O que ele causou? Ele era um anjo de luz. E o que ele causou? Uma divisão. Conseguiu ali a terça parte de anjos para o lado dele, que todos eles caíram e se tornaram demônios. A divisão faz isso. Então, se eu tive uma experiência difícil, eu me decepcionei com alguma coisa, meu irmão, não foi Jesus. Você vai perder a sua salvação por causa de alguém? Pessoal, a Bíblia fala que nesse mundo é inevitável acontecer escândalos. A gente vai ver muito escândalo por aí, gente. Vai ter crente que infelizmente vai escandalizar. Vai ter crente que infelizmente vai fazer coisas que você vai falar: Jesus! E diz que é crente, mas e daí, meu irmão? É aquela pessoa e Deus. Nós vamos prestar conta de maneira individual. Se alguém, deixou de brilhar a luz de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu vou parar de servir a Deus porque alguém está deixando de servir? Não. No mínimo eu tenho que orar por aquela pessoa: Senhor, misericórdia do fulano, da fulana. Eu não vou parar, porque o meu Deus não vai nos decepcionar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, quando você se afasta desse grupo, e que a tendência é esse grupo crescer, o que você está fazendo? Eu estou protegendo a minha salvação. Cuida, porque a nossa alma está sendo disputada. A nossa alma é disputada pelos céus, mas é disputada pelo inferno também. Só que quem é que vai decidir? Não é nem Deus e não é nem Satanás. Quem vai decidir? Aponta o dedo assim, para mim, eu, você, nós é que seremos senhores da decisão, porque você tem que saber o que você está escolhendo. Você vai ouvir essa turma que não tem nada de bom para agregar na sua vida. Eu vou ficar ouvindo desabafo de gente satisfeita? Vou perder meu tempo com isso? Isso não vai agregar valor. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar saber de uma experiência mal sucedida de alguém que não foi feliz, que poderia ter contornado a situação, que poderia ter vencido, mas não soube resolver e agora está aí, difamando, caluniando, botando todo mundo no grupo e não sei mais lá o quê? O que eu vou ganhar com isso? Não, no mínimo, ao assistir um vídeo desses, eu estarei no mínimo eu sairei com uma interrogação bem grande. Vai ter aquela história: será mesmo? E aí eu já estou colocando o quê? A minha salvação em risco. A palavra de Deus, como nós acabamos de ler aqui, ela serve como uma cerca. E a cerca serve para quê, pessoal? É como um guardrail, na estrada. Que dali serve para quê? Para trazer proteção. Mas se eu resolvo quebrar essa proteção, se eu resolvo pular essa cerca, e aí? Deus vai me segurar? Deus vai me impedir? Não, você tem a opção de não querer servir. Mas na hora que você decidir passar para o outro lado e não respeitar o limite da palavra, aí você tem que entender que você está por conta e risco. Não conte com o Senhor.
Não espere que o Senhor te ajude. Sua salvação está em risco, sua vida está em risco, sua alma está em risco. Para quê? Aí numa hora dessa acontece alguma coisa, você parte para a eternidade, e aí? E você partiu e você estava do lado de lá da cerca. Você não estava do lado onde Deus queria que você estivesse, aonde Ele estava te guardando, onde Ele estava provendo na sua vida, onde Ele estava te abençoando, conduzindo a sua vida até os passos verdejantes. Você, quando partiu, mas você estava do outro lado. E aí? O que dá para fazer? Lembra lá do rico e do pobre que chamava Lázaro? Lembra dessa história? Em que aconteceu? Os dois morreram, só que um foi para onde? Foi para o Hades. E o pobre lá, o Lázaro, foi para o seio de Abraão. E ele via, né, o Abraão lá do outro lado, o Lázaro do outro lado, no seio de Abraão, e o mesmo via o outro sofrendo. E dizia: Abraão, meu pai, peça que Lázaro molhe o seu dedo mínimo na água e que pelo menos goteje, para me refrescar. Olha o sofrimento que ele já estava ali antes do julgamento, hein, pessoal? Aí ele falou: não dá, meu amigo. Quem está aqui não passa para aí, quem está aí não passa para cá, não há mais o que fazer. Aí ele implorou: então por favor, vai lá e avisa os meus irmãos, faz alguma coisa por ele. Ele falou: não, lá já tem os profetas, eles precisam crer na palavra. Então por que nós estamos ouvindo isso? Porque a cada dia que se passar, para você, para eu servir a Deus, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que nos esforçar mais, trabalhar mais, se afastar daquilo que coloca a nossa comunhão, a nossa salvação em risco. Deixa eu mostrar para você o Salmo 1, olha só, vamos no meio da Bíblia, abra no meio da sua Bíblia, Salmo 1, veja só que maravilha, e aqui também são conselhos para nós. Salmo 1. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém? Quem achou aí, diga glória a Deus. Bem-aventurado, veja, bem-aventurado quem? O homem, a mulher, o varão, que não anda segundo o quê? O conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não respeitam a palavra. Então a Bíblia fala: você vai ser bem-aventurado se você não andar segundo o conselho de quem não respeita a palavra. Vai ter muito conselho de quem não tem nenhum compromisso com Deus, que vai chegar até a mim e a você. Só que a gente não deve respeitar esse conselho, devemos respeitar o quê? A palavra do Senhor. Mas não para por aqui, diz mais: nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores é os que vivem na prática do pecado. Pecar, todos pecam, mas há uma diferença. Uma diferença muito grande. Existe a pessoa pecar e falar: puxa, o Espírito Santo vem, mostra para ela, fala: não, eu sou de Deus, eu não deveria ter feito isso. Ela vai lá, se acerta com Deus, se acerta com os homens e segue a vida, ela se limpa. Amém? O pecador não, ele peca e para ele não está nem aí. Isso aqui é o certo. Então a Bíblia fala, que você não seja achado no caminho dos pecadores, não deve ser achado lá. E também não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é o zombador. O que a Bíblia está mostrando para nós? Nem ímpio, nem pecador, nem zombador, que é o escarnecedor, a gente tem que estar no meio. Por quê? Porque eu estou protegendo a minha salvação. Antes, olha o versículo 2: tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Deus tem isso para nós. Mas para nós quem? Nós que estamos aqui ouvindo a palavra? Não. Aquele que não aceita o conselho do ímpio, o que não se detém no caminho dos pecadores, e o que não se acha no meio dos zombadores, aquele que não se assenta no meio deles. É para essas pessoas
que Deus está trabalhando, e você tem que ser uma dessas pessoas que está se firmando, está firme, está na rocha, que não abre mão de ser um praticante da palavra, porque ser só ouvinte da palavra não vai mudar nada, não vai trazer para nós o cumprimento da palavra. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Andar dividido só vai fazer você sofrer. O profeta Elias foi usado por Deus para fazer o quê? Para fazer o povo voltar a servir ao Senhor, porque o povo estava dividido. Na época do rei do profeta Elias, o rei que estava no poder chamava-se Acabe, e o Acabe, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Você conhece a história. Só que Jezabel, ela não era israelita, e por não ser israelita, ela não conhecia as leis de Deus, do Deus vivo, do Deus de Israel. E então ela fez o que? Ela começou, a fazer com que o Acabe, ele aceitasse, ele deixasse ela trazer as culturas do povo dela. E as culturas do povo dela era o que? Era adorar diversos deuses, como Baal, como uma deusa chamada Ácera. Então ela começou o que? Ela começou a trazer altares, ela começou a trazer estátuas, ela começou a trazer essa cultura para Israel. Olha que situação. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que às vezes nós estamos em Israel, ou seja, estamos na igreja, amém? Só que às vezes nós vamos permitindo o que? A cultura do mundo entrar em nós. Nós temos que tomar cuidado. Se não vigiar, o mundo entra na igreja. Se não vigiar, nós vamos pensar igual o ímpio pensa. Nós vamos agir igual uma pessoa que não teme a Deus age. Só que nós temos a direção do Senhor, e por ter a direção do Senhor, é preciso fazer o que? A diferença. E ela foi trazendo aquela cultura, e daqui a pouco o povo estava dividido. Dizia para o povo: olha, você crê no Deus vivo de Israel, aquele Deus que abriu o mar vermelho, aquele Deus que fez lá o faraó ser envergonhado, vieram aquelas 10 pragas todas para libertar o povo. O povo dizia: claro que cremos. Mas você crê só em Deus? Não, cremos em Deus, mas cremos em Baal também. Olha só, eles adoravam a Deus, mas sacrificavam a Baal também, sacrificavam a deusa Ácera. E aí o que aconteceu? O povo estava numa miséria, estava numa situação difícil. O Elias, que era um morador da cidade, temente só de Deus, ele ainda não era profeta, ele foi lá revoltado e falou com o rei: o rei, a culpa é sua. Você conhecia a lei de Deus, só que você deixou a sua esposa, você concordou com ela, de ela trazer todas essas coisas para cá, e por causa disso, enquanto o senhor não reconhecer isso, não vai cair uma gota de água sequer. Você lembra dessa história? 3 anos e meio sem chuva. Imagina a catástrofe, pessoal. Imagina nos nossos dias, 3 anos e meio sem chuva, o que vai acontecer? Reservatórios vazios. Lembra aquela crise hídrica que tivemos há poucos anos atrás? Racionamento, tudo o que se faz sem água. Então ribeiros se secaram, rios secaram, a fome foi extrema. A coisa ficou tão séria que a Bíblia conta em vários momentos de dificuldade. Chegou um momento que 2 vizinhas lá, mães, elas conversam uma com a outra, falam assim: olha, não temos nada para comer, eu também não tenho. Então vamos fazer o seguinte: vamos cozinhar o teu filho hoje. Olha se não é coisa do demônio. Vamos cozinhar o teu filho hoje, amanhã, e comemos hoje, amanhã cozinhamos o meu. Que isso, pastor? Pois é. Tudo por quê? Porque havia divisão. Olha só, e teve isso aí. A primeira mãe foi lá, sacrificou o filho, cozinhou. E a outra no dia seguinte deu pé, pegou o filho dela e foi embora. Olha a coisa do demônio. O demônio está aí, pessoal, para quê? Para roubar, para matar, para destruir, para dividir, para colocar pais contra filhos, filhos contra pais, sim ou não? Para colocar o marido contra a esposa contra o marido. Você não vê, às vezes, casais, está na lua de mel, já está falando de separação. Quem já ouviu caso assim já? Já viu? Puxa, mas vocês acabaram de casar, já estão brigando, já estão assim. Pois é. É a falta do Espírito de Deus sobre eles.
Então essa é a função de Satanás. Então Elias vai lá e ele é usado por Deus para quê? Para trazer união. Fala assim, ó, vocês estão correndo risco. Enquanto você estiver dividido, vocês não estarão bem com Deus. E aí ele fala aqui, ó, vamos lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. O Elias, ele se apresenta diante do rei, conversa com o rei, e depois ele fala isso aqui com o povo, ó, ele faz um desafio, porque o rei não estava nem aí para a palavra do Elias. Lá no versículo 21, capítulo 18, versículo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse, o que ele disse? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, olha o que ele falou ao povo, então segui-o. E se Baal é Deus, então segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. O povo não sabia. Olha só que situação que esse povo chegou num ponto que eles já não sabiam nem decidir. Queremos Deus ou queremos Baal? Teve que acontecer aquele desafio dos profetas de Baal, que foi colocado lá o altar, regado com bastante água, e o Elias falou, olha, faz assim então, vamos lá, propõe um desafio, cada um clama ao seu Deus, e o Deus que responder por fogo, então esse será Deus. E aí o povo lá de Baal clamou, não aconteceu nada, e o Elias fez apenas um clamor, o fogo desceu, aí o povo se curvou dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Gente, nós temos que fazer isso. Se curve somente para quem? Para o Senhor. Proteja a sua comunhão, proteja a sua fé. Não é por causa de alguém que você vai se desviar, não é por causa de um problema, de uma luta, de uma batalha, que você tem que começar a olhar, para a direita ou para a esquerda. Não, o nosso alvo é quem? É Cristo. Vamos seguir em frente, vamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Vai ter muitos escândalos. Você está ouvindo o que eu estou falando? Vai ter muitos, só que isso não pode mudar o rumo da nossa jornada. Infelizmente vai ter. Jesus falou, é inevitável que os escândalos venham, mas ai daquele pelo qual veio o escândalo. Então essa pessoa, ela está perdida. Toma cuidado. Pastor, eu estou me esfriando. Mas por que está se esfriando? O que você tem ouvido, hein? Eu duvido que se você se consagrar, ouvir a palavra, orar, eu duvido você se esfriar. Se você buscar a Deus, eu duvido que você fica, com perdão da expressão, se torna um covarde na fé, se torna um soldado mole, que não luta mais. Eu duvido, meu irmão. Se está se esfriando, é porque está ouvindo o que não deve, é porque está vendo o que não deveria de ver. Entenderam isso? Quem entendeu, diga eu entendi, É assim. Fica emprestando os ouvidos para quem você não deveria ouvir. Fica deixando as intenções que nascem dentro de nós, fica deixando elas te controlar, te nortear, para você ver onde você vai parar. Por isso que a gente tem que resistir. Por isso que a Bíblia fala, que devemos até jejuar, porque o jejum é para isso. O jejum é para, falando no popular, colocar a nossa carne, o nosso natural de castigo. Falar, você não manda nada não. Porque se nós consultássemos a carne, veja, às vezes temos um compromisso de vir à igreja, um compromisso de levantar num propósito de oração. Consulta a carne para ver se ela vai apoiar isso. Tem muita gente que fala assim, olha pastor, eu vou falar a verdade, se eu constasse a minha vontade, eu nem estaria no culto. E às vezes, nós temos que ver, se vir à igreja é um peso para nós. Às vezes os pastores têm que fazer malabarismo para que a pessoa venha para a igreja. Não está certo não, irmão. O povo tem que ter prazer de estar na igreja. O povo tem prazer, falar, não, vou à casa de Deus, vou buscar o Senhor. Agora, mas eu estou me esfriando. Verifica como você está fazendo. Será que você não está dividido igual o povo estava aqui? O Elias falou, assim não pode ficar. Não podemos ficar divididos.
Talvez você está cultivando amizades que está te levando para o buraco. Talvez você está envolvido demais com coisas que não edificam a sua fé, não acrescentam nada de bom para você. Olha, lá no livro de Josué, vamos mais um pouquinho aqui para trás. Josué 24, é o último capítulo do livro de Josué. O que ele vai dar? Ele vai dar um conselho para o povo de um conserto com Deus. E olha o que ele incentiva o povo aqui, ó. E ele toma a decisão também. Josué 24, 14. Josué 24, 14. Amém? Glória a Deus. Olha o que diz aí, ó. Agora, pois, temei a quem? Ao Senhor, e servi-o com o quê? Sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Por que ele dá esse conselho? Porque o povo estava fazendo o quê? Estava dividido. Estava igual no tempo de Elias. Eles entraram na terra prometida, na terra que emanava leite e mel, mas eles permitiram que a cultura dos amorreus, que era uma nação, um povo, né, a cultura de outros povos permanecesse, permitiu até que outros povos vivessem com eles. Então ficou o quê? Contaminado. Então ele está falando, ó, o Josué já está velhinho, já está partindo, e deu conselho para o povo, ó pessoal, tem que se consertar, do jeito que está não está agradando a Deus, vocês estão colocando a vida de vocês em risco, vocês estão atrapalhando o agir de Deus na vida de vocês, ó. Sirva o Senhor com sinceridade e com verdade, e deitai fora, joga fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi somente ao Senhor. E ele diz mais ainda, ó, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos o quê? O Senhor com letra maiúscula aí, ó. Ele falou, eu já decidi, e vou levar minha família também a servir somente ao Senhor. Aí você fala assim, pastor, eu quero ver minha família servindo a Deus. Amém? Isso é bom. Só que às vezes nem você está servindo. Como é que você vai levar a sua família para Deus se nem você está bem, nem você está forte? Às vezes até você vai lá e comenta, você leva a lepra para a sua casa, comenta com a sua família o que não deveria de comentar. Como é que vamos fazer? A Bíblia fala de um rei chamado Uzias, não dá tempo de abrir aqui, mas está no 2 Crônicas 26. Esse rei começou bem. Esse rei, a Bíblia fala que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, buscava a Deus. Nos dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Só que chegou um tempo que ele se fortificou, se achou o máximo. Não, eu sou o cara, eu sou o rei, olha, que reconstruí esse lugar. Começou a exaltar o coração. Um dia ele entrou na casa do Senhor, olha só, repare o lugar que ele estava. Ele estava onde? Na casa do Senhor. Aí ele pegou o incensário, não era a função do rei, era a função dos sacerdotes. Pegou o incensário e falou, eu que mando, não sei o quê. O que ele queria com isso? Ninguém sabe. É o ego, sabe? É o poder subindo para a cabeça. E aí o que ele fez? Ele recebeu a repreensão de 80 sacerdotes, que entraram na casa do Senhor e disseram, a ti não compete acender o incensário, mas aos sacerdotes. E ele fez o quê? Ficou indignado. Ou seja, quem vocês pensam que é? Estão falando com o rei. Só que a Bíblia fala que enquanto ele estava indignado, começou a nascer na sua testa o quê? Lepra. E ele ficou todo leproso. Quando ele percebeu que a lepra estava tomando ele, os sacerdotes começaram a falar, sai, você transgrediu a palavra, você feriu a palavra, sai antes que seja tarde. E ele mesmo se apressou em sair, mas já era tarde. Só que eu vou perguntar para vocês, ele estava onde? Na casa do Senhor. E ele foi ferido aonde? Na casa do Senhor. Tem gente que está dentro da igreja, está sendo ferido. Dentro da igreja
mas não está levando Deus a sério. Ouve a palavra, entra aqui, sai aqui. Em vez de ouvir, levar a sério, ouvir com os ouvidos espirituais, vou praticar, ela está deixando outros conselhos entrarem. A Bíblia fala que ele ficou leproso o resto da vida dele, morou em casa separada por ser leproso, e ele tinha um filho chamado Jotão, que herdou o trono. O Jotão, a Bíblia diz que também foi um homem de Deus, que serviu a Deus, e foi reto aos olhos do Senhor. Só que a Bíblia fala, exceto uma coisa que ele não fez. Sabe o que ele não fez? O Jotão não entrava no templo, não entrava na casa do Senhor. Por quê? Por causa do mau exemplo do pai. O meu pai estava no templo e foi ferido dentro do templo. Quer dizer, é o que eu falei lá atrás, por causa de alguém, você vai deixar de servir a Deus? Olha, por causa da atitude do pai, o filho tinha medo de entrar na igreja, no templo. Está dando para entender a mensagem? Cuidado, irmão, não nada que alguém faça, que diga, isso não pode, meu irmão, contaminar você. Não ande dividido, não ande aí como desviado, não ande fraco, você tem que andar forte. Com o passar dos dias, nós vamos precisar o quê? Trabalhar mais, dias trabalhosos, se você quiser ser de Deus, se você quiser agradar a Deus, porque vai ter muita facilidade, vai ter muito manjar sendo oferecido, disfarçado. Isso aqui é bênção de Deus. Não é bênção. Você vai ter que examinar, você vai ter que olhar a palavra de Deus. Cuidado para você não se perder. Vou te falar uma coisa, já teve muita gente que brilhou na mão de Deus, estava resplandecendo a luz, e hoje, pastor, hoje se apagaram. Se você está brilhando, se você está resplandecendo a luz de Deus, continua, mas depende de cada um de nós. Quer continuar resplandecendo a luz? Quer continuar andando na força do Senhor? Quer continuar sendo ajudado para o Senhor? Não avance o sinal, não ultrapasse o limite, que é a cerca que Deus colocou, porque ali é a proteção, dali para cá, ou seja, a palavra é o limite. Na obediência, você tem a bênção do Senhor. Fora, você está correndo risco. Não perca a sua visão. Verifica quem você está ouvindo, o que você está ouvindo, verifica onde você está colocando seus olhos, suas práticas, o que você tem guardado no coração. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Que o Senhor fale mais com você. Ele te ama e não vai suportar te perder. Ele não quer te perder. Só que depende de cada um de nós. Eu também não quero perder o Senhor. Você quer perder o Senhor? Você quer perder, meu irmão, o paraíso? Você quer perder a eternidade com o Senhor? Eu não quero. Então o que eu vou fazer? Vou dar ouvidos à sua palavra. Não vou andar dividido não. Não sei o que eu faço, se eu vou para a direita ou para a esquerda. Não, eu sou do centro, eu sou do alto, eu vou no caminho. Que Deus te abençoe e te ajude. Coloca a mão sobre o seu coração. Agradeço o Senhor. Pai, obrigado por essa palavra que nos abençoou, meu Deus, e que trouxe para nós a direção que vai, meu Deus, abraçar-nos, que vai santificar-nos, que vai, meu Deus, livrar-nos de tudo, meu Pai, que não provém de Ti. Eu creio, meu Deus, que o Senhor falou e que essa pessoa está iluminada e que ela não vai perder, meu Deus, a oportunidade de andar pela fé, de Te servir com alegria. Flui, meu Deus, sobre cada pessoa. Ajuda, meu Deus, cada pessoa a fazer a escolha certa. Dirija, Espírito Santo, a vida deste povo. Jesus te ama, meu irmão. Tem muita coisa para fazer na sua vida. E também tem muita coisa para fazer através de ti. Não perca a visão, não perca o alvo, não perca a meta, não perca o sonho. Sonhe, avance, cresça, resplandeça essa luz, e assim você vai glorificar o nome de Jesus. Levante uma mão, diga: obrigado, Senhor. Eu recebo a unção que o Senhor me trouxe nessa noite. Vou sair daqui diferente, vou sair mais forte, mais preparado, mais iluminado, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que Ele resplandeça a luz dele sobre ti. E você diz glória a Deus e amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.
Meus amigos de casa, olha, foi bom estar com vocês, que Deus abençoe, forte abraço, ótima semana. As pessoas que estão ao vivo, as pessoas que vão assistir esse culto depois, compartilhe com alguém e que Deus te abençoe. Ótima semana a vocês, um abraço e até o próximo culto. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Pessoal de casa, já encerramos com eles e daqui a pouco eu vou fazer uma oração por você e pela sua família.